A verdade é que na briga entre polícia e bandido fica difícil saber quem é o mocinho, quem é o vilão. O que você pode esperar de Irmandade, produção brasileira da Netflix? Irmandade se passa na primeira metade dos anos 90 e traz logo de cara Cristina, que é uma advogada super ética, super certinha e tal, que trabalha no Ministério Público. Em determinado momento cai na mão dela o processo de um cara chamado Edson, que é o irmão dela, que tá há 20 anos preso, né? Ela acompanhou esse momento que ele foi preso, nunca mais teve notícia, nunca foi visitar, não sabia onde ele tava, e aí descobre, né, encontra o processo dele, descobre mais ou menos o que tá acontecendo. E a partir daí ela vai a ter um julgamento dele e tal, né? Descobre algumas coisas sobre ele, descobre também, através de algumas informações, que ele tá sofrendo na solitária, sendo no espaço que eles chamam de tranca, né? Que tá sendo espancado, torturado, pra entregar um companheiro de facção, um companheiro da Irmandade que fugiu da cadeia. E aí, pra poder livrar o irmão de tudo isso, afinal de contas é o irmão, ela conhece a esposa do irmão que pede ajuda, que é a Ermila Guedes, que faz. O Edson é o seu Jorge. E ela pede, ela, né, como trabalha no Ministério Público, ela vai lá e pede ajuda à chefe dela. A chefe dela não quer ajudar, porque, enfim, vai se meter numa questão que não vale a pena pra ela comprar essa briga. Afinal de contas, ele é um líder de facção, ele já mandou matar muita gente. Não valia a pena pra ela comprar essa briga. E aí a Cristina vai lá e forja, né, falsifica a assinatura num documento oficial. E ela é descoberta e vai presa. E para não ser presa, não ficar muito tempo pagando pena, a polícia tenta fechar um acordo com ela para ela ser informante da facção. Ela se infiltrar na facção, partindo dessa situação de que ela é irmã do Edson, e tentar informações que possam levar à prisão desse cara que é o carniça, que é o fugitivo. E a gente se uniu e não vamos abaixar a cabeça de jeito nenhum para sistema opressor. Eu vejo muito potencial em você, Cristina. Potencial pra ser uma rata. Potencial pra fazer o que é certo. 20 anos sem me visitar e de repente resolve aparecer. Porra é essa? Sua mesma Cristina. Mas a partir do momento que ela entra na facção e começa a fazer parte daquela rotina, ela começa a se questionar todos os seus valores e conceitos antigos sobre o que é justiça, né? Como que ela vai seguir os ensinamentos do pai, que sempre dizia a sua frase padrão, que repetiu durante todos os 8 episódios da temporada, que é o certo é o certo. Quais os parâmetros seguir para entender o que é o certo? Como eu disse no início do vídeo, quando a gente começa a conhecer as histórias, né, de cada um dos envolvidos ali naquela situação, fica difícil entender quem é o mocinho e quem é o vilão. E fica mais difícil ainda defender os responsáveis, né, pela lei, né, as autoridades da lei. E exatamente por isso que essa não é uma série fácil. As coisas não estão dadas, as coisas estão ali para ser questionadas. É muito difícil nessa série você ficar do lado dos representantes da lei, do lado dos policiais que torturam seus presos com uma violência explícita. Tem um momento que é muito tenso, né? Dá um certo nervoso, um desespero, em que nesse momento da tortura o policial pega um pedaço de pau que tá escrito direitos humanos, né? Então questiona muitos dos nossos valores e das coisas que a gente acredita e como que essas coisas, enfim, dolorido. Mas não dá também pra ficar 100% do lado dos representantes da facção, por exemplo, que resolvem todo e qualquer problema com um tiro na testa. Pra quem matar é muito fácil e muito simples, e é a solução, melhor solução pra tudo. Então realmente é muito complicado, né, você entender, porque a gente, conhecendo as histórias, a gente entende que todo mundo ali é resultado do meio em que tá inserido, com as suas escolhas, mas quais foram as alternativas que tiveram, né? Então, uma pergunta que sempre foi me passando pela minha cabeça ao longo da série é: será que a violência cometida pelos bandidos, ela autoriza a polícia a cometer a mesma violência, a ser tão violenta quanto? Será que isso não coloca os dois lados, os dois grupos no mesmo lado do pacote, no mesmo lado da situação? Em Irmandade, a gente questiona a dureza e a crueldade do sistema antes, durante e depois da prisão. Fica claro que entrar pro crime é uma escolha, mas, como eu disse, quais são as outras opções, né? Que outras opções foram dadas para que
essa escolha fosse tomada, né? A gente dá alguma oportunidade de mudança de vida? A prisão, ela reabilita alguém? É a melhor solução pra tudo? Eu acho que a gente já sabe as respostas, né? Quem aqui que tá cansado de ser jogado que nem bicho na tranca? Quem aqui que tá cansado de ser humilhado por velho enfardado? Hoje é dia 12 de fevereiro de 1994. Vocês são a Irmandade. Essas coisas ficam ainda mais nítidas em cenas como a da polícia, que ao invés de prender já chega pra matar todo mundo que tá ali, ou do filho do bandido morto que decide entrar pra facção, entrar pra Irmandade pra vingar a morte do pai. Sobre a estrutura da série, né, enquanto produção audiovisual, os primeiros episódios, a primeira metade, né, dos 8 episódios, a primeira metade apresenta pra gente os personagens, apresenta pra gente a base da história, mas são episódios muito cansativos do ponto de vista narrativo. É só a partir da segunda metade da série que as coisas começam a ficar mais agitadas, mais dinâmicas, e a gente começa a ficar mais preso, né? Os primeiros episódios você fica, eu pensei em desistir, e li algumas resenhas de outras pessoas que também tiveram a mesma sensação. E existe uma mudança na direção também. Os episódios, eles são dirigidos por pessoas diferentes, e 3 episódios dessa segunda metade são dirigidos pelo Ali Muritiba, e coincidência ou não, isso fez muita diferença. A dinâmica desses episódios também é bem mais bacana. E é aquilo, o final da série abre margem para outras possíveis temporadas, né? Eu acho que é um padrão um pouco quando você produz série pra Netflix, que a segunda temporada ainda não tá fechada, você precisa saber como a primeira vai ser recebida pelo público, então você encerra a situação chave ali daquela temporada, mas deixa uma margenzinha, um negocinho pra caso ela seja renovada. Então essa série é um pouco assim, você encerra aquele arco, mas você tem possibilidades de uma segunda temporada já bem encaminhadas. Sobre os atores, eles são sensacionais. Seu Jorge, Me Peço o Mundo Que Eu Lhe Dou, Lee Taylor, Hermila Guedes, Naruna Costa, pessoas que são incríveis e que sustentam a série, principalmente nesses episódios em que a série dá uma baixada, ela tá numa parte baixa ainda, né, antes desse ápice. Quando é no ápice, então nem se fala. Mas nos primeiros episódios, por exemplo, que eu tava assim, pô, será que vale tanto a pena? Era a atuação que me sustentou ali, sabe? Que me fez continuar, porque era tudo com muita energia e com muita presença e muito... Os personagens eram muito reais, exatamente pela presença e pela atuação desses caras. Por fim, vale a gente perceber a presença da mulher nessa série, como elas se sustentam e como é importante que elas se unam, mesmo que essa união não seja exatamente tão sincera, e isso vocês vão perceber ao longo da série. Mas, por exemplo, é muito dolorido você acompanhar uma cena que mesmo você vê, né, como que funciona machismo em todas as situações, inclusive no crime, talvez principalmente. Você acompanha uma cena que a Darlene, que é a personagem da Hermila Guedes, ela é a mulher do Edson, que é o Seu Jorge, e ela é o braço dele do lado de fora da prisão. Ele está comandando a facção de dentro da cadeia, ele é o líder, mas precisa de alguém aqui fora para ser o braço dele. E aí tá ela e o Carniça, que é o outro representante da facção, que fugiu, que tá aqui fora, e eles precisam decidir coisas. E chega uma hora que ela decide uma coisa e ele outra, e ele fala, olha, eu tô doido pra debater com o verdadeiro líder dessa facção, não aguento mais ter que ficar discutindo com a vagabunda dele. Tem outros momentos em que a Cristina também tem que tomar determinadas atitudes, e é exatamente um discurso muito parecido, né? São xingamentos muito baixos, são coisas muito doloridas, e você percebe como elas ganham força quando elas se unem e como elas perdem força quando elas se separam. E você já assistiu Irmandade? Conta pra mim aqui o que você achou da série, e se você não assistiu, se esse vídeo te deixou com mais ou menos vontade de assistir, o que você tava esperando, alegrias, decepções, vamos falar? Beijo, até o próximo vídeo.